Boa noite. O tema do nosso trabalho é sobre lipídios, glicídios e proteínas. Elas são macromoléculas, cada uma com a sua peculiaridade e função essencial no organismo. O nosso grupo é composto por Daniel Barros, Isadora Matos, eu, e Caroline Stephanie e Mariana Magalhães. Meu nome é Daniel Barros, eu fiquei com essa parte da introdução, né? Vamos lá. Macromoléculas executam inúmeras tarefas em um organismo de seres vivos. Carboidratos, proteínas e lipídios são exemplos de macromoléculas, cada qual com suas funções fundamentais. Bom, as pessoas tendem a ver os carboidratos como o grande vilão, né? Hoje em dia, a sociedade em si vê o carboidrato como um grande vilão, mas ele é essencial. Tanto carboidrato como proteínas e lipídios são essenciais para que o nosso corpo ele continue exercendo uma função, a função que ele tem de oferecer, né? Então, assim, cortar carboidratos é uma coisa muito drástica, tá bom? Alguns carboidratos armazenam combustível energético, são fontes de energia para o nosso corpo, né? Se você reduz a taxa de carboidrato, você tende a ficar mais lento, falta até oxigenação no seu cérebro se você reduz essa quantidade de carboidratos, tá bom? E alguns lipídios são os componentes estruturais básicos da membrana celular. As proteínas são abundantes e incrivelmente versáteis. Elas desempenham milhares de funções diferentes na célula. Então, como vimos aqui, carboidratos, proteínas e lipídios são essenciais para que o nosso corpo exerça a função que ele tende a exercer, seja ele quebra para geração de energia, entendeu? Seja ele síntese proteica. Então, carboidratos, proteínas e lipídios são essenciais para o nosso corpo. Os carboidratos, também chamados de hidratos de carbono, glicídios ou sacarídeos, são moléculas formadas por compostos orgânicos como carbono, hidrogênio e oxigênio. Sua principal função é proporcionar energia rapidamente ao organismo, pois são de fácil digestão. No entanto, quando essa energia não se gasta, acaba por ser armazenada no organismo de forma de gordura nas células do tecido adiposo. E é isso que dá a nossa gordurinha abdominal. Todos os vegetais possuem carboidratos e o único alimento de origem animal que tem carboidrato é o mel. O seu consumo recomendado na alimentação diária total não se deve passar de 60% da quantidade de calorias recomendadas por dia. Os carboidratos podem ser classificados em simples e complexos, de acordo com as características da molécula, sendo o complexo de ricos em fibras e o mais indicado para serem consumidos em uma dieta para perda de peso. Existem tipos de... A classificação dos carboidratos, eles podem ser divididos em três classes. Monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos são carboidratos simples que atuam como um brócolos, a partir do quais serão formados os outros carboidratos mais complexos, como os disacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos podem ser classificados de acordo com a cadeia principal de carbono. Exemplos: a glicose, a galactose e a frutose. O disacarídeo são carboidratos formados por dois monossacarídeos por meio de ligações glicosídicas. Exemplo: a sacarose, que é formada pela glicose, e a frutose, a maltose, formada por duas moléculas de glicose, e a lactose, formada de glicose e galactose. E os polissacarídeos são carboidratos complexos formados por vários monossacarídeos unidos entre si por ligações glicosídicas. Exemplo: o amido, a celulose e o glicogênio. Os monossacarídeos podem ser classificados de acordo com o número de carbonos que possuem suas moléculas. Os monossacarídeos mais simples são as triose, as quais possuem 3 carbonos em sua molécula. Após as triose, temos os tetrose, que são 4 carbonos, pentoses, 5 carbonos, hexose, 6 carbonos e assim por diante. Os principais monossacarídeos são as pentoses e as hexoses. Entre as pentoses destaca-se a ribose, enquanto nas hexoses destaca a glicose.
Os exemplos de carboidrato mais comuns: a glicose é um carboidrato simples e também um monossacarídeo mais comum. A glicose é fundamental para a realização de processos de respiração celular e que a energia será produzida para a célula. Os principais polissacarídeos são formados pela polimeração da glicose. O amido é a principal substância de reserva de energia dos vegetais. Ele é formado por 2 tipos de polímeros de glicose: amilopectina e amilose. Os grãos de amido das plantas ficam armazenados no interior dos plastos, organelas típicas da célula vegetal. O glicogênio é a principal reserva energética dos animais e é formado pela união de várias moléculas de glicose, ou seja, ele é um polissacarídeo. Esse glicogênio é encontrado armazenado no nosso fígado e também nos nossos músculos. Quando necessitamos de energia, o glicogênio é quebrado em glicose, que será utilizada pelas células. As proteínas são os compostos orgânicos bastante abundantes. São constituídas por aminoácidos que formam cadeias entre si e por intermédio de ligações peptídicas. Estes aminoácidos são formados por um carbono, um ácido carboxílico, uma amina e um radical, o qual varia de aminoácido para aminoácido. Geralmente, para ser considerada uma proteína, a cadeia deve apresentar mais de 70 aminoácidos. Quando a cadeia é menor que 70, o termo adequado que é usado é peptídeo. Existe uma infinidade de proteínas nos seres vivos e elas vivem de espécie para espécie. As proteínas diferenciam-se principalmente pelo número de aminoácidos e pela sequência em que eles se dispõem nas cadeias polipeptídicas. As proteínas podem ser classificadas em 2 grandes grupos: as globulares e as fibrosas. As globulares formam estruturas em formatos de esferoides, ou seja, formatos de esferas, é uma bola. Nesse grupo são encontradas importantes proteínas, tais como as enzimas e os anticorpos. Já as proteínas fibrosas organizam-se de formas de fibra ou lâminas, e as cadeias de aminoácidos ficam dispostas paralelamente, ou seja, uma ao lado da outra. Diferentemente das globulares, que são um pouco solúveis em águas, as fibrosas não são. As proteínas apresentam uma extensa lista de funções no organismo e são encontradas em todas as estruturas da célula, substâncias, anticorpos e entre outros. Entre elas, a gente pode citar as enzimáticas, que são importantes como catalisadoras biológicas, favorecendo as reações de metabolismo celular, como a protease, catálise e a desidrogenase, e entre outras. A hormonal, que atua no metabolismo como mensageiros químicos, como a insulina e o glucagon, que controla a glicemia de sangue e o hormônio de crescimento denominado somatotrofina, secretado pela hipófise. A de transporte ou estruturais, que estão presentes em estruturas esqueléticas como ossos, tendões, cartilagens, unhas, cacos, além de membranas. A de transporte, que também pode ser as enzimáticas, né, que elas são transportam as enzimas e tudo mais. As proteínas de defesa, que são os anticorpos que atacam os antígenos causadores de doença. Bem, diante de tamanha importância, é fundamental que as proteínas sejam obtidas por meio de uma boa alimentação. Entre os alimentos que se destacam pela grande quantidade desses nutrientes, podemos citar as carnes, ovos, leite, cereais integrais, feijão, legumes e folhosos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os lipídios. Os lipídios são macromoléculas predominantemente insolúveis, apolares e hidrofóbicas. Assim como as demais macromoléculas, os lipídios desempenham também diversas funções no nosso organismo, como estrutural, de proteção, hormonal, vitamínica e nutricional. Os lipídios podem ter a divisão entre óleo, gordura, cera, esteroides e fosfolipídios. Os lipídios possuem um caráter ácido, são insolúveis em águas e apolares. Os lipídios têm como sua principal característica a sua baixíssima solubilidade em água e a sua alta solubilidade em solventes orgânicos como o álcool e o éter. Os lipídios têm como, entre suas diversas funções, a estrutural na nossa membrana plasmática.
na qual temos o fosfolipídio, que temos uma bicamada fosfolipídica. Em relação às vitaminas, ele é um transportador das vitaminas lipossolúveis, que é a A, a D, a K e a D, a K e a E. Vamos falar um pouco mais sobre essas funções mais à frente. E também um pouco sobre as divisões dos lipídios. E sobre a sua estrutura, como podemos dividir as principais diferenças entre as estruturas entre os lipídios. Os lipídios têm dois tipos de estrutura. Os lipídios simples, que têm como estrutura as moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio, e os lipídios complexos ou compostos, que têm, além das moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio, temos também a nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Bom, eu, Mariana, vou ficar com a parte da função. A função dos lipídios, ela tem como função estrutural, fonte de energia, isolamento térmico e absorção de nutrientes. A estrutural, ela é constituinte da membrana plasmática e da formação de hormônios. A membrana plasmática, ela é uma fina película que delimita o citoplasma e protege a célula do meio externo. Ela é construída em uma grande parte por fosfolipídios, sendo uma parte apolar e a outra polar. Já a fonte de energia, ela é uma fonte secundária. Os lipídios, eles liberam em média de 2 a 23 vezes mais energia quando eles são oxidados. Porém, quando a célula precisa de energia, eles vão recorrer primeiro à glicose e depois aos lipídios. Já o isolamento térmico, eles mantêm o equilíbrio da temperatura corporal. Os lipídios, eles garantem a proteção contra as baixas temperaturas e contra os choques mecânicos. E a absorção de nutrientes é a absorção das vitaminas lipossolúveis. Os lipídios, eles vão transportar as vitaminas que são solúveis em gordura, tais como as vitaminas A, D, E e K. E é isso. Obrigada. Bom, dando continuidade ao nosso trabalho, a gente chegou na parte das classificações, né? As classificações, por exemplo, temos glicerídeos. O que são glicerídeos? São ácidos graxos que a formulação estrutural dele conseguiu se acoplar com o glicerol. Então são compostos, né? Ácidos graxos com glicerídeos viraram glicerídeos. Tá? E o que são esteroides? Esteroides são a parte de colesterol mais a parte hormonal, entendeu? Parte colesterol hormonal são esteroides. Fosfolipídios, fosfato mais glicerol, podemos ter o fosfolipídio, né? A junção dos dois. Glicerídeos, um álcool e uma molécula de álcool e ácidos graxos, entendeu? Temos glicerídeos. Então são duas formulações simples que juntas ela viram uma formulação composta, né? Temos aí alguns exemplos, né? Glicerídeos, esteroides, fosfolipídios e cerídeos, tá bom?